Quarta narrativa. Anteriores vitae. Depois do dia em que se deu o nosso último encontro, ó Lumen, 104 semanas se escoaram. Durante esse período, insensível para vós, habitantes do espaço eterno, porém muito sensível para nós outros, os da Terra, elevei bastantes vezes meu pensamento rumo aos grandes problemas nos quais me iniciastes, e novos horizontes se desvendaram ante a visão da minha alma. Sem dúvida, também, desde aquela vossa partida da Terra, as observações e estudos vossos se acresceram sobre um campo de pesquisas cada vez mais vasto. Tendes, de certo, inumeráveis descobertas a entregar à minha inteligência melhor preparada. Ah, se sou digno, e se as posso compreender, narrai, ó Lumen, as viagens celestes que conduziram vosso espírito no rumo das esferas superiores, das verdades desconhecidas que vos foram reveladas, das perspectivas que vos foram abertas, dos princípios que vos foram ensinados sobre o misterioso assunto do destino dos homens e dos seres. Lumen, preparei vossa alma, meu caro e velho amigo, para receber essas impressões estranhas, que nenhum espetáculo terrestre jamais produziu, nem seria capaz de engendrar. É necessário, não obstante, que torneis vosso espírito inteiramente livre de qualquer preconceito terrestre. Quanto vou narrar causará pasmo, mas recebei tudo primeiramente com atenção, qual se fosse uma verdade constatada, e não com a ideia de romance. É um primeiro esforço que reclamo do vosso estudioso. Ardor, quando houverdes compreendido, e compreendereis se empregardes nisso um critério matemático e uma alma livre, concebereis que todos os fatos constitutivos da nossa existência ultraterrestre são não somente possíveis, mas ainda verdadeiros, e muito mais em harmonia íntima com as nossas faculdades intelectuais já manifestadas sobre a Terra. Querens. Ficai certo, ó Lumen, de que estou nisto de espírito liberto, despido de qualquer servidão intelectual, e disposto, ardentemente, a escutar essas revelações que ouvido humano jamais ouviu. Lumen, os acontecimentos que se farão objeto desta narrativa não têm somente a Terra e os astros vizinhos por cenário, mas se estendem pelos campos imensos da astronomia sideral e farão que conheçamos verdadeiras maravilhas. Sua explicação será dada tal qual as precedentes pelo estudo da luz, ponto mágico, projetado de um astro a outro, da Terra ao Sol, da Terra às estrelas, da luz, movimento universal que enche os espaços, sustém os mundos em suas órbitas e constitui a vida eterna da natureza. Preparai-vos com o maior cuidado para ter diante dos olhos a transmissão sucessiva da luz no espaço. Querens, sei que a luz, esse agente que torna os objetos visíveis ao nosso órgão visual, não se transmite instantaneamente de um ponto a outro, mas sucessivamente, tal qual tudo que se move. Sei que voa na razão de 300.000 quilômetros por segundo e que percorre 3 milhões em 10 segundos, ou seja, 18 milhões em cada minuto. Sei que emprega mais de 8 minutos em transpor a distância de 149 milhões de quilômetros que nos separam do Sol. A astronomia moderna tornou essas noções muito familiares. Lumen, e vós imaginais exatamente o movimento ondulatório da luz? Querens. Eu o creio. Comparo-o de boa mente com o do som, ainda que aquele se processe numa escala incomparavelmente mais vasta. Ondulações por ondulações, o som se propaga no ar. Quando os sinos vibram em continuado toque, seu mugido sonoro, que é percebido no mesmo momento em que o badalo bate por aqueles residentes em redor da igreja, só é recebido 1 segundo depois pelos que se encontram a 3,5 hectômetros, 2 segundos, por quantos se achem além de 7 hectômetros, 3 segundos mais tarde, por aqueles estacionados à longitude de 1 quilômetro da igreja. Assim, o som chega, sucessivamente, de lugar em lugar, tão longe quanto possa ir. De igual modo, a luz vai, sucessivamente, de uma região mais vizinha a outra mais distante no espaço, e se afasta dessa maneira a longitudes que participam do infinito, sem se extinguir. Se pudéssemos ver da Terra
um acontecimento que se desenrolasse na Lua, se, por exemplo, tivéssemos bons e eficientes instrumentos para perceber daqui a queda de um fruto tombado de uma árvore na superfície da Lua, não veríamos esse fato imediatamente à sua realização, mas 1 segundo e 1/4 depois. Por isso que, para vir da distância da Lua, a luz emprega 1 segundo e 1/4, aproximadamente. Se pudéssemos ver, igualmente, um acontecimento ocorrido sobre um mundo situado 10 vezes mais longe do que a Lua, só o perceberíamos passados 13 segundos da sua realização. Se esse mundo estivesse 100 vezes mais afastado da Lua, tomaríamos conhecimento do fato 130 segundos decorridos da sua efetivação, 1000 vezes mais distante, só depois de 1300 segundos, ou 21 minutos e 40 segundos, depois. E assim, progressivamente, na proporção das longitudes. Lumen é exato. E sabeis ser essa a razão pela qual o raio luminoso, enviado da estrela Capella à Terra, emprega 864 meses para atingir tal destino. Se, pois, recebemos hoje o aspecto luminoso da estrela, dali saído há 3.744 semanas, reciprocamente, os habitantes de Capella só poderão ver hoje a Terra de há 864 meses antes. A Terra reflete no espaço a luz que recebe do Sol, e de longe parece brilhante, tal qual vos parecem Vênus e Júpiter, planetas iluminados pelo mesmo Sol que a ilumina. O aspecto luminoso da Terra, sua fotografia, viaja no espaço, à razão de 300.000 quilômetros por segundo, e só chega à distância da estrela Capella depois de 3.744 semanas de marcha ininterrupta. Eu vos recordo esses elementos para que, tendo-os bem exata e solidamente fixados no espírito, estejais apto para compreender, sem esforço, os acontecimentos ocorridos em minha vida ultraterrestre depois da nossa última palestra. Querens. Esses princípios de óptica são claramente estabelecidos por mim. No dia seguinte ao da vossa morte, em outubro de 1864, quando vos acháveis, segundo me haveis confidenciado, rapidamente transferido à Capella, fostes surpreendido ao ver a cena dos astrônomos filósofos dali, observando a Terra de 1793, e um dos atos mais ousados da Revolução Francesa. Não fostes menos surpreendido revendo-vos criança, a correr nas ruas de Paris. E, aproximando-vos da Terra, a uma distância menor do que a de Capella, ficastes na zona onde chegava a fotografia terrestre, partida à época da vossa infância, e vos revistes na idade de pouco mais de 1 lustro, não em reminiscência, mas em realidade. Vossas narrações anteriores é o que tem a maior dificuldade de crer, isto é, de compreender e de apreender com exatidão. Lumen, o que desejo fazer-vos compreender agora é bem mais surpreendente ainda. Porém, necessário se torna admitir os antecedentes para ouvir eficazmente o que se vai seguir. Distanciando-me de Capella e aproximando-me da Terra, eu revi as minhas 3.744 semanas de existência terrestre, minha vida inteira diretamente, tal qual se desdobrou. Isso porque, avizinhando-me da Terra, tinha ante mim zonas sucessivas de aspectos terrestres, trazendo na sua extensão a história visível do nosso planeta, inclusive a de Paris e da minha pessoa ali residente, percorrendo, retrospectivamente, em um dia, o caminho que a luz vence em 864 meses, havia eu revisto toda a minha existência em 24 horas, e chegava a tempo para o meu enterro. Querens. Equivale a, retornando de Capella para a Terra, haverdes encontrado 72 fotografias, escalonadas de ano em ano. A de maior longitude da Terra, aquela mais remotamente saída, a que se encontrava à altura de Capella, mostrava 1793. A segunda, que partira 1 ano depois, e ainda não chegada lá, levava a imagem de 1794. A 10ª, 1803. A 36ª, chegada apenas à metade do caminho, dava o aspecto de 1829. A 50ª, 1843. A 71ª, 1864. Lumen,
É impossível melhor assimilar essa realidade, que parece misteriosa e incompreensível ao primeiro golpe de vista. Agora eu vos posso narrar quanto me aconteceu em Capela, depois de haver revisto minha existência terrestre. Enquanto estava havia pouco tempo ainda, mas não sei expressar esse tempo em rotações terrestres, ocupado, em meio de melancólica paisagem de Capela e no prólogo de uma noite transparente, a contemplar o céu estrelado, e nesse céu, a estrela, que é o vosso sol terreal, e na vizinhança dessa estrela, o pequeno planeta azulado que é a vossa pátria. Enquanto observava uma das cenas da minha primeira infância, minha jovem mãe, sentada no meio de um jardim, trazendo em seus braços uma criança, meu irmão, e tendo ao lado outra criança que não contava ainda mais de 2 primaveras, minha irmã, e um rapazinho com o dobro de idade desta, eu. Enquanto eu me via nessa idade em que o homem não tem ainda consciência da vida intelectual, e traz sem embargo disso, na fronte, o germen da sua vida inteira. Enquanto pensava na singular realidade que me mostrava a mim mesmo no início da minha carreira terreal, sentia a atenção desviada do vosso planeta por um poder superior, e meus olhares dirigirem-se a um outro ponto do céu, que me pareceu ligado à Terra e à minha carreira nesse planeta por algum liame oculto. Não pude evitar ficasse minha vista presa a esse novo ponto do céu. Uma potência magnética a acorrentava. Várias vezes ensaiei retirar dali meu olhar e reconduzi-lo à Terra que tanto estimo, mas obstinadamente voltava à estrela desconhecida. Essa estrela na qual a minha visão buscava, por assim dizer, instintivamente adivinhar alguma coisa, faz parte da constelação da Virgem. Asterismo, cuja forma varia um pouco, visto de Capela, é uma estrela dupla, isto é, a associação de 2 sóis, um de brancura argêntea, outro amarelo-ouro vivo, que giram em torno mútuo, numa revolução de 7/4 de século. Vê-se essa estrela a olho nu da Terra e está inscrita sob a letra gama grega da constelação da Virgem. Em volta de cada um dos sóis que a constituem, há um sistema planetário. Minha vista fixou-se sobre um dos planetas do Sol de Ouro. Nesse planeta existem vegetação e animais, à semelhança do que ocorre na Terra. Suas formas se aproximam das terrestres, posto que, no fundo, os organismos estejam aclimados em modo bem diferente. Há um reino animal análogo ao vosso, peixes nos respectivos mares e quadrúpedes na sua atmosfera, onde os seres humanos voam, naturalmente em razão da densidade atmosférica e do fraco peso. Os homens desse planeta apresentam aproximadamente a conformação humana terreal. Embora o crânio seja despido de cabeleira, tenham nas mãos 3 polegares oposíveis, grandes e finos, em lugar de 5 dedos, e 3 outros no calcanhar, ao invés de nas palmas dos pés. As extremidades dos braços e das pernas, flexíveis qual se fossem de borracha, 2 olhos, nariz e boca, o que torna suas fisionomias parecidas às dos terráqueos. Não possuem 2 orelhas abertas lateralmente à cabeça, mas apenas uma, em forma de pavilhão cônico, instalado na parte superior do crânio, à guisa de pequenino chapéu. Vivem em sociedade e não se exibem nus. Já vedes que, em suma, diferem pouco exteriormente dos habitantes da Terra. Querens. Existem, pois, em outros mundos, seres tão diferentes de nós outros, para que estes, malgrado tais dessemelhanças, mereçam ser comparados conosco? Lumen, uma distinção profunda e inimaginável para vós, separa em geral as formas animadas dos diferentes globos. Essas formas são o resultado dos elementos especiais a cada orbe e das forças que o regem. Matéria, densidade, peso, calor, luz, eletricidade, atmosfera, etc., diferem essencialmente de um mundo a outro. Em um idêntico sistema, essas formas já diferem. Assim, os homens de Titã, no sistema de Saturno, e os do planeta Mercúrio, não se assemelham em nada aos homens da Terra, e aquele que os visse pela primeira vez não identificaria neles nem cabeça, nem membros, nem sentidos. Os do sistema planetário da Virgem, rumo aos quais meu olhar estava voltado com persistência toda passiva, assemelhavam-se, ao contrário,
pela sua forma, a habitantes do globo terrestre. Igualmente se aproximavam pelo estado intelectual e moral. Algo inferiores a nós outros, estão colocados nos degraus da escada das almas que precedem, imediatamente, aos que pertence à humanidade terráquea, no conjunto total. Querens. A humanidade terrestre não é homogênea em seu valor intelectual e moral, mas me parece muito diversificada. Diferenciamo-nos bastante, nós outros, os europeus, das tribos da Abissínia e dos selvagens das ilhas da Oceânia. Qual o povo que, para vós, representa o tipo grau médio da inteligência sobre o orbe terráqueo? Lumen. O povo árabe capaz de produzir os Kepleres, os Newtons, os Galileus, os Arquimedes, os Euclides, os D'Alembert e, por outro aspecto, tocando, nas suas raízes, as hordas primitivas vinculadas aos rochedos de granito. Não é necessário, porém, escolher aqui um povo para protótipo. É preferível considerar o conjunto da civilização moderna. Além disso, não existe tão grande distância quanto poderíeis supor entre o entendimento de um preto e o de um cérebro da raça latina. De qualquer modo, se vos é indispensável, em absoluto, uma comparação, eu vos direi que os homens desse planeta da Virgem se encontram quase na situação intelectual dos povos escandinavos. A diferença mais essencial existente entre tal mundo e a Terra está em não haver ali sexos, nem nas plantas, nem nos animais, nem na humanidade. A geração dos seres se processa espontaneamente, em resultado natural de certas condições fisiológicas reunidas em algumas férteis ilhas do planeta, e os filhos não se formam em órgãos femininos, conforme acontece com as mães terrenas. Explicar semelhante processo seria inútil, atendendo a que não podeis julgar e compreender, fora das ideias terrestres, os fatos daquele planeta, completamente distintos. O resultado de tal situação orgânica é que o matrimônio não existe em qualquer modalidade nesse planeta e que as amizades entre os humanos jamais têm a mescla das atrações carnais, que sempre se manifestam aqui, mesmo nas relações amistosas mais puras entre duas pessoas de sexos diferentes. Vós vos lembrais de resto que durante o período protozoico os habitantes da Terra eram todos surdos, mudos e sem sexo. A divisão do sexo só se fez relativamente tarde na história da natureza, nos animais e nas plantas. Atraídos, conforme vos disse, para aquele longínquo planeta, os olhos de minha alma examinaram atentamente a respectiva superfície. Demoraram-se, em particular, e sem que me apercebesse da razão predominante, sobre uma ilha branca ao longe uma região coberta de neve, mas é bem provável não se tratasse de neve, por inverossímil que pudesse existir água nesse planeta, nos mesmos estados físicos e químicos peculiares à Terra. Na orla dessa cidade, uma avenida conduzia a vizinho bosque, formado de árvores amarelas. Não tardei em assinalar especialmente na dita avenida 3 personagens que pareciam dirigir-se lentamente para o bosque. O pequeno grupo era formado por 2 amigos, que pareciam conversar intimamente um com o outro, e por um ser dessemelhante deles, pela vestimenta vermelha e pela carga que conduzia, aparentando tratar-se de um criado, escravo ou animal doméstico de ambos, enquanto mirava curiosamente as 2 personagens principais. A da direita elevou o olhar para o céu, tal como se fosse atraída do alto por um balão, e fixou-se precisamente para a capela, estrela que sem dúvida ela não divisava, pois a cena se passava durante o dia para a dita pessoa. Oh, meu velho amigo, jamais esquecerei a impressão súbita que me causou tal vista. Chego a duvidar de mim próprio quando, em tal cogito, esse ser do planeta da Virgem que me olhava sem me suspeitar presente era, ousarei vô-lo dizer sem outro preâmbulo? Pois bem, era eu. Querens. De que modo podia ser vós? Lumen, eu próprio, em pessoa. Reconheci-me instantaneamente e bem podeis avaliar da minha surpresa. Querens. Sem dúvida, mesmo porque não compreendo disso absolutamente nada. Lumen. O fato é que aí está uma situação completamente nova e que exige explicação. Era eu, em verdade, e não tardei em reconhecer meu rosto e minha forma de outrora. Mas ainda, na pessoa que andava a meu lado,
um amigo íntimo. O meu caro Kathleen, que foi o meu companheiro de estudos nesse planeta. Eu nos segui com o olhar até ao Bosque Dourado, através de valezinhos deliciosos, sombreados de áureas cúpulas, de árvores cobertas de largas ramarias de nuanças alaranjadas e por entre bordos de folhagens cor de âmbar. Uma fonte murmurante gorjeava sobre a areia fina, e nos sentamos às suas margens. Recordo as doces horas que passamos juntos, dos belos e muitos 365 dias escoados nessa terra longínqua, das nossas confidências muito fraternais, das impressões mútuas que experimentávamos ante as formosas paisagens do bosque em face das planícies cheias de silêncio, das colinas vaporosas, dos pequenos lagos que sorriam do céu. Nossas aspirações se elevavam rumo à grande e santa natureza, e adorávamos Deus em suas criações. Com que ventura eu revi essa fase da minha precedente existência e reatei a corrente dourada interrompida sobre a terra. Em verdade, meu caro Kerens, era bem eu quem vivia então nesse planeta da Virgem. Eu me via realmente e podia prosseguir, observando a série das minhas ações e rever diretamente os melhores momentos dessa existência já longínqua. Além disso, se houvesse duvidado da minha identidade, a incerteza teria sido desfeita durante a observação, porque, enquanto eu me considerava, vi sair do bosque e aproximar-se o meu irmão dessa existência, Bertor, que veio reunir-se à nossa conversação no beiral da fonte murmurante. Querens. Mestre, não consigo compreender de que maneira vos pudestes ver, em tal realidade, sobre esse planeta da Virgem. Tinhais o dom da ubiquidade? Podíeis estar, à semelhança de Francisco de Assis ou Apolônio de Tiana, em 2 sítios simultaneamente? Lumen, de modo algum. Examinando as coordenadas astronômicas do Sol Gama da Virgem e conhecendo sua paralaxe vista de Capela, cheguei a constatar que a luz desse Sol não podia empregar menos de 2064 meses para atravessar a distância que o separa de Capela. Eu recebia, pois, naquela atualidade, o raio luminoso saído desse mundo, 8.944 semanas antes. Ora, verifica-se que, a essa época, eu vivia precisamente na face do planeta de que se trata, e estava no meu 20º ano de existência. Verificando as idades e comparando os diferentes estilos planetários, reconheci com efeito haver nascido nesse mundo da Virgem no ano 45.904, correspondente ao ano 1677 da era cristã da Terra, e morrido de acidente no ano 45.913, que corresponde ao ano 1767. Cada ano desse planeta equivale a 10 dos nossos. No momento em que me via, conforme vos narrei, parecia contar 20 de idade, terrestremente falando, mas no estilo do dito planeta, contava apenas 2. Atinge-se ali muitas vezes a 15, que passa por ser o limite da vida em tal globo, e equivale a século e meio das eras terrestres. O raio luminoso, ou para falar mais exatamente, a fotografia desse mundo da Virgem, empregando 2064 meses terráqueos para atravessar a imensa extensão que o separa de Capela, e estando eu neste último, eu a recebia somente agora, com a imagem da constelação da Virgem de 8.944 semanas antes. E ainda que as coisas se hajam vigorosamente modificado depois, que muitas gerações se hajam sucedido, que eu próprio tenha morrido, e depois dessa época, tido tempo de renascer uma nova vez e viver quase 3/4 de século sobre a terra, contudo, a luz havia empregado todo esse interregno em percorrer seu trajeto da Virgem à Capela, e trazia-me impressões frescas de tais acontecimentos desaparecidos. Querens. Estando demonstrada a duração do trajeto da luz, nada mais tenho a objetar quanto a tal ponto. Não posso, no entanto, furtar-me à confissão de que semelhante singularidade ultrapassa tudo quanto eu podia esperar da faculdade criadora da imaginação. Lumen, não existe imaginação aqui, meu amigo, e sim uma realidade eterna e sagrada que tem seu lugar respeitável no plano da criação universal. A luz de todo astro, direta ou refletida, de alguma sorte, diz o aspecto de cada sol
e de cada planeta, expandindo-se no espaço segundo a velocidade que conheceis. Que o raio luminoso contém tudo quanto existiu. E porque nada se perde, a história de cada mundo, contida na luz que dele emana incessantemente e sucessivamente, atravessa por toda a eternidade o espaço infinito, sem que jamais possa ser aniquilada. O olhar humano não a saberia ler. Há, porém, olhos superiores aos terrestres. Se uso nestas narrativas os vocábulos ver e luz, é apenas para me tornar compreensível, mas, conforme assinalamos em palestra anterior, falando de modo absoluto, não existe luz, há vibrações do éter. Não existe vista, há percepções do pensamento. Além disso, mesmo na Terra, quando examinais no telescópio, ou melhor ainda, no espectroscópio, a natureza de uma estrela, sabeis muito bem não estar ante os olhos o aspecto atual, mas o passado, que um raio de luz vos trouxe, partido de lá talvez há 100 séculos, não ignorais também que um certo número de astros, dos quais vós outros, astrônomos da Terra, buscais atualmente determinar os elementos físicos e numéricos, e que brilham luminosamente sobre vossas cabeças, podem muito bem não mais existir desde o início do mundo terráqueo. Querens. Sabemos, assim vistes desenrolar-se em retrocesso vossa existência anterior, 864 meses depois de transcorrida. Lumen. Melhor dizendo, uma fase dessa existência. Eu teria podido, porém, evidentemente revê-la por inteiro, aproximando-me daquele planeta, a exemplo do que fizera para com a minha existência terrena. Querens! De sorte que haveis revisto na luz vossas duas últimas encarnações? Lumen, exatamente, e mais, eu as vi e as vejo ainda juntas simultaneamente, de algum modo uma ao lado da outra. Querens, vós as revedes ao mesmo tempo? Lumen, o fato é fácil de compreender. A luz da Terra despende 864 meses para atingir Capela. A do planeta da Virgem, quase vez e meia mais distante de Capela, gasta 2064. Ora, vivendo eu há 864 meses sobre a Terra e um século antes, em outro planeta, essas duas épocas me chegaram precisamente juntas em Capela. Tenho, pois, diante de mim, olhando para os ditos mundos, minhas duas últimas existências, que se desenrolam tal como se eu não estivesse aqui para as ver, e sem que me seja possível mudar coisa alguma dos atos em via de realização em uma ou outra, de vez que tais atos, embora presentes e futuros para minha observação atual, ocorreram em realidade. Querens. Estranho. Verdadeiramente bem estranho. Lumen. O que mais me impressiona nessa observação inesperada das minhas duas existências, desdobradas juntas e presentemente em mundos diferentes, e o que surpreende mais singularmente minha atenção, é que essas vidas se assemelham da maneira mais bizarra. Vejo que tive mais ou menos os mesmos gostos numa e noutra, idênticas paixões e iguais erros, nem criminoso nem santo, na primeira e na segunda. Demais, coincidência admirável, vi na primeira paisagens análogas às que tenho visto sobre a Terra. Assim, tenho a explicação do gosto inato que trouxe quando vim à Terra pela poesia do Norte, pelas narrativas legendárias de Ossian, pelas paisagens sonhadoras da Irlanda, as montanhas e as auroras boreais, a Escócia, a Escandinávia, a Suécia, a Noruega, com os seus fiordes, o Spitsberg com as suas solitudes, me atraíram. As velhas torres arruinadas, os rochedos e as gargantas selvagens, os pinheiros sombrios, sob os quais murmuram os ventos do norte. Tudo isso me parecia ter na face da terra alguma relação oculta com os meus pensamentos íntimos. Quando vi a Irlanda, pareceu-me que ali havia eu já vivido. Quando fiz pela primeira vez a ascensão do Ridge e do Finsteraarhorn e assisti ao despontar esplêndido do sol nos píncaros nevados dos Alpes, pareceu-me ter visto outrora esses aspectos. O espectro de Brocken não me pareceu novidade. É que eu havia habitado anteriormente regiões análogas no planeta da Virgem. Mesma vida, iguais ações, idênticas circunstâncias, mesmas condições. Analogias, analogias. Quase tudo que havia visto, feito, pensado sobre a Terra, eu tinha já visto, feito, pensado um século antes, nesse mundo anterior.
E eu havia sempre duvidado. O conjunto da minha vida terrena é, no entanto, superior ao da existência precedente. Cada criança traz ao nascer faculdades diferentes, predisposições especiais de semelhanças inatas, além de incontestáveis, que não se podem explicar ante o espírito filosófico e diante da justiça eterna, senão pelos labores anteriormente realizados pelas almas livres. Mas, embora a minha vida seja superior à que a antecedeu, principalmente sob o ponto de vista do conhecimento mais exato e mais profundo do sistema do mundo, devo, sem embargo disso, salientar que certas faculdades físicas e morais, possuídas anteriormente, me faltaram sobre a terra. Reciprocamente, possuía neste mundo faculdades que não havia recebido na existência procedente. Assim, por exemplo, entre as faculdades que me faltaram na terra, citarei principalmente a de voar. No planeta da Virgem, vi que voava tantas vezes quantas andava, e isso sem aparelho aeronáutico e sem asas, simplesmente com os braços e pernas, tal qual se nada entre as águas. Examinando bem esse modo de locomoção que eu me via claramente empregar naquele planeta, reconheci sem dificuldade não ter, que eu não tinha, quero dizer, nem asas, nem balões, nem hélice. A um momento dado, eu me impulso do solo qual se fosse por um golpe de salto com as pernas, e estendendo os braços, nado, sem fadiga, no ar. Além disso, descendo a pé escarpada montanha, eu me projeto para diante no espaço, tornozelos unidos, e desço lenta e obliquamente por minha vontade, até onde meus pés tocam o chão e me encontro firme, ereto. Mais ainda, voo lentamente, ao modo de um pombo que descreve uma curva para entrar no pombal. Isso, o que me vi fazendo distintamente nesse mundo. Pois bem, não foi só uma vez, mas centenas de vezes, 1000, quiçá, em que me sentia arrebatado na forma dos meus sonhos terrestres, exatamente assim, doce e naturalmente, sem auxílio de aparelhos. Como poderiam tais impossibilidades surgir tantas vezes em nossos sonhos? Nada as justificaria. Nada de análogo existe sobre o globo terrestre. Para obedecer instintivamente a semelhante tendência inata, em várias oportunidades, eu me atirei na atmosfera, suspenso à bolha de gás de um aeróstato. Mas a impressão não é a mesma. Não. Se sente voar, e acredita-se estar quase imóvel. Tenho agora a explicação dos meus sonhos. Enquanto dormiam meus sentidos terrestres, a alma afloravam as reminiscências da existência anterior. Querens. Também eu, repetidas vezes, sinto-me voar em sonho. E exatamente assim por um movimento do corpo, movido pela vontade, sem asas e sem aparelhos. Será que eu já vivi no planeta da Virgem? Lumen, ignoro. Se possuísseis vista transcendente, o sentido das percepções etéreas ou instrumentos apropriados, poderíeis, mesmo do vosso globo, aperceber esse planeta, examinar-lhe a superfície, e, se acaso ali houvesseis existido, a época em que de lá partiram os raios luminosos agora chegados à Terra, poderíeis talvez reencontrar-vos neles. Tendes, porém, olhos muitíssimo imperfeitos para tentar semelhante pesquisa. Aliás, não é indispensável tenhais habitado aquele mundo para possuir a faculdade da aviação. Há um considerável número de mundos onde o voo constitui o estado normal, e onde toda a raça humana só vive por esse dom. Na realidade, em poucos planetas, os seres rastejam pelo modo dos da Terra. Querens. Resulta da visão precedente que a vossa existência terrenal não é a primeira, e que antes de viver na Terra já havíeis habitado um outro mundo. Acreditais, por isso, na pluralidade das existências para a alma? Lumen, esqueceis que falais a um espírito desencarnado? Tenho de me render à evidência, ante a visão da minha vida terrestre e da anterior, no planeta virginal. Recordo-me, além disso, de muitas outras existências. Querens. Eis precisamente o que me falta para estabelecer em mim uma convicção. Não me lembro, em absoluto, de coisa alguma que tenha podido preceder meu nascimento terrestre. Lumen, estais ainda encarnado. Aguardai vossa liberdade para que possais lembrar-vos da vida espiritual.
A alma não tem plena memória, integral posse de si mesma, senão na sua vida normal, na vida celeste, isto é, entre suas encarnações. Só então ela vê, não somente a sua vida terreal, mas ainda as outras existências precedentes. De que modo a alma, envolta nos liames grosseiros da carne terrestre, e aí acorrentada para um trabalho transitório, poderia recordar-se da sua vida espiritual? Quantas vezes tal lembrança seria prejudicial? Que entraves não trariam a liberdade dos atos, se tal recordação mostrasse à alma suas origens e seu destino? Qual mérito poderia ter se conhecesse as sanções futuras? As almas encarnadas na Terra ainda não atingiram um grau de progresso bastante elevado para que a lembrança do seu estado anterior lhes possa ser útil. A imanência das impressões psíquicas não se manifesta neste orbe de passagem. A lagarta recorda acaso a sua vida rudimentar no casulo? A crisálida adormecida tem reminiscência dos dias empregados no labor, quando se rojava sobre as plantas rasteiras? A borboleta que voa de flor em flor não precisa recordar o tempo em que a sua múmia sonhava suspensa na teia, nem o crepúsculo no qual a sua larva se arrastava de erva em erva, nem a noite quando a casca de uma pevide a envelopava. Isso não impede que o óvulo, a lagarta, a crisálida e a borboleta sejam um único e mesmo ser. Em alguns casos da própria vida terrena, tendes exemplos notáveis da ausência de recordação, tais os do sonambulismo, natural ou provocado, e os de certas condições psíquicas que a moderna ciência estuda. Não existe, pois, nada de surpreendente no fato de que, durante uma existência, seja esquecida a anterior. A vida urânica e a vida planetária representam dois estados distintos, um do outro. Querens. Entretanto, mestre, já tendo vivido outra existência, alguma coisa dessa anterior vida devia perdurar. De outro modo, tais encarnações equivalem a inexistentes. Lumen. E não representa nada o chegarmos à Terra trazendo aptidões inatas? A hereditariedade intelectual não existe. Duas crianças nascidas do mesmo pai e da mesma mãe, recebendo idêntica educação, são objeto dos mesmos cuidados, habitando o mesmo ambiente. Examinemos cada um. São iguais? De modo algum. A igualdade das almas não existe. Este possui instintos pacíficos e uma vasta inteligência. Será bom, laborioso, sábio, circunspecto, ilustre, quiçá, entre os pensadores. Aquele traz consigo instintos perversos. Será mandrião, invejoso, gatuno, assassino. Fraca ou fortemente acentuada, tal dessemelhança de caráter que não depende nem da família, nem da raça, nem da educação, nem do estado corporal, se manifesta em todos os seres. Os ascendentes dos maiores entre os grandes homens não brilharam por um espírito superior, e até mesmo, na maior parte do tempo, não compreenderam o seu descendente ilustre. A alma não se transmite pela geração. Nisso podeis refletir com os vossos próprios recursos. Chegareis à convicção de que a diversidade absoluta das almas não encontra sua razão de ser fora dos estados anteriores. Querens. A maior parte dos filósofos e dos doutores teólogos não tem ensinado que a alma é criada ao mesmo tempo em que o corpo. Lumen. Em que momento preciso, pergunto eu? Na ocasião do nascimento, a lei e também a fisiologia anatômica sabem perfeitamente que a criança vive antes de ser liberta das entranhas maternas, e destruir um nascituro de 8 meses é já cometer um assassínio. A que tempo supondes que a alma apareceria no cérebro fluido do feto ou do embrião? Querens. Os antigos julgavam que a verdadeira animação espiritual do ser humano chega durante a 6ª semana da gestação. Os modernos tendem a fixá-la no momento em que a concepção se opera. Lumen. Ó derrisão amarga! Vós pretendeis que os desígnios eternos do Criador fossem submetidos na sua execução ao caprichoso desejo, flama intermitente de 2 corações apaixonados. Ousais admitir que nosso ser imortal é criado ao contacto de 2 epidermes. Estais dispostos a crer que o pensamento supremo, governador dos mundos, se colocaria à disposição do acaso, da intriga, da paixão e, algumas vezes, do crime.
Julgais que o número das almas dependeria do número das flores tocadas pela meiga poeira do pólen de asas douradas. Uma semelhante doutrina, tal suposição, não é atentatória da dignidade divina e da grandeza espiritual da nossa própria alma? E além disso, não seria a materialização completa da nossa faculdade intelectual? Querens, logo. Lumen. Sim, efetivamente assim parece, porque em vosso planeta alma nenhuma se pode encarnar sem ser sob a forma de embrião humano. É uma lei da vida terrena. Mister se faz, porém, ver através do véu. A alma não é um efeito. O corpo lhe serve apenas de vestimenta. Querens. Concordo em que seria muito singular se um acontecimento tão importante quanto a criação da alma imortal ficasse subordinado a uma causa carnal, fosse o resultado fortuito de uniões mais ou menos legítimas. Convenho também em que a diferença das aptidões que cada um traz ao entrar neste mundo não pode ser explicada pelas causas orgânicas. Eu me pergunto, porém, para que serviriam muitas existências se, quando se recomeça uma nova vida, não se tem recordação das precedentes? Eu me interrogo mais se é verdadeiramente desejável termos, em perspectiva, uma viagem sem fim através dos mundos e uma transmigração eterna. Afinal, é preciso que tudo isso tenha um termo e que, após tantos séculos de viagem, concluamos em um repouso. Senão, tanto vale como se descansássemos imediatamente depois de uma única existência. Lumen. Ó homens, não conheceis nem o espaço nem o tempo. Ignorais que fora do movimento dos astros o tempo não existe mais e que a eternidade não é mensurável. Não sabeis que, no infinito da extensão sideral do universo, o espaço é vã palavra e também não tem medida. Desconheceis tudo, princípios, causas, tudo vos escapa. Átomos efêmeros sobre um átomo que se move, não tendes a respeito do universo nenhuma apreciação exata. E, numa ignorância assim, em tal obscuridade, pretendeis tudo julgar, tudo abranger, tudo apreender. Seria, porém, mais fácil encerrar o oceano em uma concha de nós do que fazer assimilar a lei dos destinos pelo vosso cérebro terrestre. Não vos podeis, pois, fazendo uso legítimo da faculdade de indução que vos foi dada, deter nas consequências diretas resultantes da observação razoável. A observação raciocinada vos demonstra que não somos iguais ao chegar a este mundo, que o passado é semelhante ao futuro e que a eternidade posta ante a nossa frente também se acha para trás, que nada se cria na natureza e coisa alguma se aniquila, que a natureza se estende a toda coisa existente e que Deus, Espírito, lei e número não são, fora da natureza, outra coisa que matéria, peso, movimento. Que a verdade moral, a justiça, a sabedoria e a virtude existem na marcha do mundo, tão bem quanto a realidade física, que a justiça ordena a equidade na distribuição dos destinos, que os nossos destinos não se cumprem sobre o planeta terrestre, que o céu empíreo não existe, e a Terra é um astro do céu, que outros planetas habitados planam com o nosso na imensidão, abrindo as asas da alma um território inesgotável, e que o infinito do universo corresponde na criação material à eternidade das nossas inteligências, na criação espiritual. Tais certezas, acompanhadas das induções que nos inspiram, não são suficientes para libertar vosso espírito dos velhos preconceitos e entregar ao seu livre julgamento um panorama digno dos vagos e profundos anseios de nossas almas. Eu poderia ilustrar esse esboço geral com exemplos e detalhes que vos impressionariam, talvez por muito tempo. Que me baste acrescentar isto. Há dentro da natureza outras forças além das que conheceis, cuja essência, e bem assim, o modo de ação, diferem da eletricidade, da atração, da luz, etc. Ora, entre essas forças naturais desconhecidas, uma existe em particular, cujo estudo ulterior trará singulares descobertas para elucidar o problema da alma e da vida. E a força psíquica, essa força fluídica invisível, estabelece uma ligação misteriosa entre os seres vivos, despercebidamente para eles, e já em muitas circunstâncias pudestes reconhecer a sua existência. Eis dois entes que se amam,
Impossível lhes é viverem separados. Se o império das circunstâncias acarretar um afastamento, os nossos 2 namorados ficarão desorientados e suas almas estarão repetidamente ausentes do corpo para que se possam reunir através das distâncias. Os pensamentos de um serão comuns ao outro. Viverão juntos apesar da separação. Se alguma desgraça vier atingir um deles, o outro sofrerá o contragolpe. Tem-se visto a ocorrência dessas separações causar a morte. Quantos fatos não tendes constatado, sob testemunhos irrefragáveis, de aparição espontânea de uma pessoa a amigo íntimo, de esposa ao marido, de mãe a um filho, e reciprocamente, ocorrida no momento preciso da morte da pessoa que aparece, morte que ocorre muitas vezes a grande distância? A crítica, por mais severa, não pode hoje negar esses fatos autenticamente constatados. 2 crianças gêmeas, vivendo a 100 quilômetros uma da outra, em condições muito diferentes, são acometidas simultaneamente de idêntica moléstia. Ou se um se fadiga além do natural, o outro se ressentirá de indisposição sem causa aparente, e assim por diante. Esses fatos múltiplos provam a existência de ligações simpáticas entre as almas e mesmo entre os corpos, e nos convidam a constatar, uma vez mais, estarmos bem distantes do conhecimento de todas as forças em ação, dentro da natureza. Se eu vos entrego a esses quadros, ó meu amigo, é para vos mostrar principalmente que podeis pressentir a verdade antes mesmo de morrer, e que a existência terrestre não é tão desprovida de luz a ponto de impedir que, pelo raciocínio, se chegue a conhecer os traços precípios do mundo moral. Demais, todas essas verdades deviam ressaltar do prosseguimento das minhas narrativas, quando vos demonstrei que vira não somente a minha penúltima existência diretamente, graças à lentidão da luz, mas ainda a antepenúltima vida planetária, e até a presente, mais de 10 existências que precederam aquela na qual nos conhecemos sobre a Terra. A serventia científica que as nossas conversações vos podem trazer é o haver demonstrado que a luz constitui o modo de transmissão da história universal. Segundo a lei de tal transmissão sucessiva da luz, todos os acontecimentos do universo, a história de todos os mundos, são espargidos no espaço em quadros imperecíveis, verídicos e grandiosos, da natureza inteira. Querens. A reflexão e o estudo, ó Lumen, já me haviam feito próximo da crença na pluralidade das existências da alma. Mas, estando tal doutrina longe de ter em seu favor provas lógicas, morais e mesmo físicas tão numerosas e tão evidentes quanto a da pluralidade dos mundos habitados, confesso que, até esse então, a dúvida permanecia no meu pensamento. A óptica moderna e o cálculo transcendental, que nos fazem, por assim dizer, tocar os outros mundos com a ponta dos dedos, mostram o decurso do ano, das estações, dos dias desses mundos. Fazem com que assistamos às variações da natureza viva nas suas superfícies. Todos esses elementos permitiram à astronomia contemporânea fundar a doutrina da existência humana nos outros astros sobre base sólida e imperecível. Mas, ainda uma vez, não ocorre o mesmo com a palingenesia e, embora pendendo fortemente para a transmigração das almas em um verdadeiro céu, pois que é meio único pelo qual podemos representar a vida eterna, minhas aspirações reclamam, no entanto, para que se sustenham e consolidem uma luz que não tive ainda. Lumen. É precisamente essa luz que se faz objeto de nossa conversação de hoje, e desta se evidenciará. Tenho, confesso, uma vantagem sobre vós, pois posso falar de visu, e limito-me rigorosamente ao papel de intérprete fiel dos acontecimentos com os quais a minha vida espiritual é, na atualidade, entretecida. Vossa inteligência, sabendo agora compreender a possibilidade, a verossimilhança da explicação científica da minha narrativa, só pode, ouvindo-me, aumentar o seu saber. Querens. É por esse motivo, principalmente, que sempre estou sedento da vossa palavra. Lumen. A luz, compreendestes, se encarrega de dar à alma desencarnada a vista direta das respectivas existências planetárias. Depois de haver revisto minha vida terrestre, vi a penúltima, sobre um planeta da Gama Virginis. Não se me
apresentando aquela pela luz, senão decorridos 864 meses. E a outra, após 2064, hoje eu vejo, de capela, o que fui na terra no primeiro dos tempos e o que fui no mundo virginal, há 8.944 semanas. Eis, pois, duas existências passadas e sucessivas que se tornaram para mim presentes e simultâneas aqui, em virtude das leis da luz que a mim as transmite. Há 5 séculos aproximadamente, vivi em um mundo cuja posição astronômica, vista da Terra, é precisamente a do seio de Andrômeda, do seio esquerdo. Os habitantes desse orbe mal suspeitaram, de certo, que os cidadãos de um pequeno planeta do espaço reuniram as estrelas por linhas fictícias, traçaram figuras de homens, mulheres, animais, objetos diversos e incorporaram todos os astros, para lhes dar uma denominação, nessas figuras mais ou menos originais. Espantar-se-iam muitos homens planetários se lhes dissesse que na Terra certas estrelas têm o nome de Coração do Escorpião. Que coração? Cabeça de cão, cauda. Da grande ursa, olho de touro, colo do dragão, testa de Capricórnio. Não ignorais que as constelações desenhadas sobre a esfera celeste, as posições das estrelas nessa esfera, não são reais nem absolutas, mas unicamente fundadas na situação da Terra no espaço, e assim não passam de uma simples questão de perspectiva. Aquele que do alto da montanha apreende o panorama circular e fixa do seu plano, a posição correspondente de todos os píncaros que lhe são visíveis, das colinas, dos vales, dos povoados, dos lagos, traça um mapa que serve somente para o lugar onde se encontra. Se transportar a distância de 20 quilômetros, os mesmos cumes são visíveis, mas situados já em posições recíprocas completamente diversas, em resultado da mudança de perspectiva. O panorama dos Alpes e do Oberland, visto de Lucerna, e do Pilato, não se assemelha em nada ao que se observa do Faulhorn ou da Scheinige Platte, acima de Interlaken. E, no entanto, são os mesmos cimos e os mesmos lagos. Outro tanto acontece com as estrelas. São vistas quase as mesmas da estrela delta da Andrômeda e da Terra. Contudo, não há constelação alguma que possa ser fixada. Todas as perspectivas celestes mudaram. As estrelas da primeira grandeza passaram à segunda e terceira. Algumas, de ordem mais inferior, vistas de mais perto, tomaram esplendor brilhante e, principalmente, a respectiva situação de umas para com as outras variou, como resultado da diferença de posição entre essa estrela e a Terra. Querens. Assim, as constelações que durante tanto tempo se acreditou traçadas irrevogavelmente sob a cúpula celeste, são fruto apenas da perspectiva. Mudando de posição, as perspectivas mudam, e o céu já não é o mesmo. Então devíamos nós mesmos ter a mudança das perspectivas celestes a 6 meses de intervalo. Por isso que, nesse interregno, a Terra tem variado fortemente de posição e se acha a 298 milhões de quilômetros de distância do ponto que ocupava um semestre antes. Lumen. A objeção prova que haveis compreendido perfeitamente o princípio da deformação das constelações, à medida que se avança de qualquer lado do espaço. Seria tal qual enunciastes, se, com efeito, a órbita terráquea fosse de dimensão bastante vasta para que 2 pontos opostos dessa órbita pudessem mudar o aspecto da paisagem celeste. Querens. Quase 300 milhões de quilômetros. Lumen. Nada representam na ordem das distâncias celestes e não podem cambiar as perspectivas das estrelas, assim como um passo sob o zimbório do panteão não mudaria, para o observador, a posição aparente dos edifícios de Paris. Querens. Certos mapas da Idade Média dão ao zodíaco a função de sustentáculo do Empírio e colocam algumas constelações, Andrômeda, Lira, Cassiopeia e Águia, na mesma região dos serafins, querubins e tronos. Seria isso? Alta fantasia, se as constelações não existissem em realidade, e afinal, se devesse a simples aproximações aparentes, devidas à perspectiva. Lumen, evidentemente. O antigo céu teológico não tem hoje mais razão de ser,
e o próprio bom senso testemunha a sua inexistência. Duas verdades não se podem opor uma à outra. É necessário que o céu espiritual se acomode com o céu físico. É isso que as minhas diferentes palestras têm por especial objeto demonstrar-vos. No mundo de Andrômeda, do qual vos falo, não se tem, com efeito, mais coisa alguma da constelação desse nome. As estrelas que, vistas da Terra, parecem reunidas e serviram para desenhar, sobre a paisagem celeste, a figura da filha de Cefeu e de Cassiopeia, estão disseminadas na vastidão, a todas as distâncias e a todas as direções. Não seria possível reencontrar lá junto nem alhures o menor vestígio dos traços da mitologia terrena. Querens. A poesia aí perde. Seria certamente uma doce satisfação o saber que vivera uma existência inteira no seio de Andrômeda. Isso tem encanto. Está aí todo um conjunto de perfume mitológico e uma sensação vital. Estimaria certamente a ela ser transportado, sem temor do monstro que a morde, sem pensar nas cadeias que a acorrentam à ribanceira, e sem inquietação pelo jovem Perseu, acompanhado da sua cabeça de Medusa e do famoso Pégaso. Agora, porém, graças ao escalpelo da ciência, não existe mais a princesa exposta, sem véus, na borda das vagas, nem Virgem empunhando a espiga de ouro, nem Órion perseguindo as Pleiades. Vênus desapareceu de nosso céu crepuscular, e o velho Saturno deixou a foice cair na noite. A ciência fez tudo isso desaparecer. Lamento esse progresso. Lumen, preferis, pois, a ilusão à realidade. Não sabeis ainda que a verdade é incomparavelmente mais bela, maior, mais admirável e maravilhosa, mesmo do que o erro mais bem ornamentado? Que há de comparável, em todas as mitologias passadas e presentes, com a contemplação científica das grandezas celestes e dos movimentos da natureza? Que impressão poderia tocar mais profundamente do que o fato da imensidão ocupada pelos mundos e da enormidade dos sistemas siderais? Que palavra é mais eloquente do que o silêncio de uma noite estrelada? Que imagem seria capaz de transportar o pensamento a um abismo de assombro mais implacável do que essa viagem intersideral da luz, tornando eternos os acontecimentos transitórios da vida de cada mundo? Despojai-vos, pois, ó meu amigo, dos vossos antigos erros e sede verdadeiramente digno da majestade da ciência. Escutai o que se segue. Em virtude do tempo que a luz emprega para vir do sistema de Andrômeda à Capela, eu revi depois da nossa última palestra minha antepenúltima existência vivida há 5 séculos e meio. Esse mundo é singular para nós outros. Só existe ali um reino, o animal, a superfície. O reino vegetal não existe, mas aquele é bem diferente do nosso. Sua espécie superior, sua espécie inteligente, só possui 4 sentidos, porém nenhum dos nossos, salvo talvez o da vista. Diferente, todavia, é um mundo sem sono e sem fixidez. Está inteiramente envolto por um oceano róseo, menos denso do que a água terrestre e mais do que o ar. É uma substância que forma o ambiente no grau intermediário entre o ar e a água. Não busqueis fazer dele ideia exata, pois seria inútil esforço, atendendo-se a que a química terreal não vos pode oferecer uma substância semelhante. O gás ácido carbônico, que se forma invisível no fundo de um copo e se despeja juntamente com o líquido, pode oferecer-vos uma imagem. Tal estado provém de uma determinada quantidade de calor e de eletricidade em permanência sobre esse globo. Não ignorais que sobre a Terra, na textura de todos os seres minerais, vegetais e animais, só existem 3 estados para os corpos: o sólido, o líquido e o gasoso, e que esses 3 estados têm por origem o calor projetado do Sol, a superfície do orbe terrestre. O calor interno do globo exerce ação insensível sobre dita superfície. Menor aquecimento solar liquefaria os gases e solidificaria os líquidos. Maior calor fundiria os sólidos e evaporaria os líquidos. Basta supor maior ou menor quantidade de aquecimento para produzir ar líquido, entendeis? E mármore, gasoso. Se por uma causa qualquer,
o planeta terreal deslizasse lentamente sobre a tangente da sua órbita e se distanciasse na obscuridade gelada do espaço, veríeis toda a água terrestre tornar-se sólida, e os gases, à sua vez, liquefazerem-se, e depois se solidificarem, veríeis. Não, vós não veríeis permanecendo na Terra, mas poderíeis, do fundo do espaço, assistir ao curioso espetáculo se o vosso globo entendesse escapar pela tangente. E notai, além disso, que se a chegada a esse frio colossal se fizesse de súbito, os seres encontrar-se-iam repentinamente gelados no local onde estivessem, e o orbe transportaria pela imensidão o panorama singular de todas as raças humanas solidificadas e imobilizadas nas várias posições que cada indivíduo e cada ser tivesse guardado no momento da catástrofe. Mundos existem em tal condição. São certos planetas excêntricos, cujos habitantes, detidos insensivelmente na sua vida, pela fuga rápida do planeta para longe do Sol, se encontram na condição de milheiros de estátuas. A maior parte está deitada, atendendo-se aqui tão profunda, mudança de temperatura demandou alguns dias para se completar. São aos milhares promíscuos mortos, ou para melhor dizer, adormecidos, em uma letargia completa. O frio os conserva. 30 ou 40 séculos mais tarde, quando o planeta retorna do seu afélio escuro e gelado para o brilhante periélio, rumo do Sol, o calor fecundo acaricia essa superfície com os seus raios benfazejos. Medra rapidamente e, quando chega ao grau que caracteriza a temperatura natural de tais seres, estes ressuscitam, na mesma idade de quando adormeceram, retomam seus afazeres da vigília. Remota vigília, sem saber de modo algum que dormiram, sem sonho, durante tantos séculos. Ocorre mesmo a continuação de uma partida de jogo começada e até a conclusão de uma frase cujas primeiras palavras foram pronunciadas 40 séculos antes. Tudo isso é muito simples. Já vimos que o tempo não existe em realidade, é, em ponto maior, o que se passa. Em menor escala na Terra, com os vossos infusórios ressurgentes, esses curiosos rotíferos que renascem sob a chuva, depois de largo período de morte aparente. Mas, voltando ao nosso mundo de Andrômeda, a atmosfera rosa, quase líquida, que o toma inteiramente qual um oceano sem ilha, é a morada dos seres animados desse globo. Sem nunca repousar no fundo de tal oceano, que nenhum jamais tocou, flutuam perpetuamente no seio do elemento móvel. Desde o nascimento até a morte, não tem um só instante de descanso. A atividade constante é a condição mesma da sua existência. Se parassem, pereceriam. Para respirar, isso é, para fazer penetrar em seu interior o elemento fluido, são obrigados a mover sem parar os tentáculos e a manter seus pulmões. Emprego este vocábulo para me fazer compreendido constantemente, abertos. A forma exterior dessa raça humana é um pouco a das sirenas da antiguidade, mais ou menos elegante e aproximando-se ao organismo da foca. Vedes a diferença essencial que separa essa constituição da dos homens terrestres? É que sobre a Terra, a respiração se faz sem que nos apercebamos de tal, sem despender trabalho para obter o nosso oxigênio, sem ser necessário esforço para a transformação do sangue venoso em arterial, pela absorção do oxigênio. Naquele outro mundo, ao contrário, impera uma nutrição que não se obtém senão a custo de trabalho, a preço de incessantes esforços. Kerens, então, esse mundo é inferior ao nosso em grau de progresso? Lumen, sem dúvida alguma, pois eu o habitei antes de vir à Terra. Não julgueis, porém, que a Terra seja muito superior, pelo fato de respirarmos mesmo dormindo. Não se pode negar a vantagem de possuirmos um mecanismo pneumático que se abre por si mesmo, de segundo em segundo, cada vez que o nosso organismo tem necessidade de um sopro de ar, e que funciona sistematicamente, noite e dia. O homem, porém, não vive só de ar. É necessário ainda ao organismo terrestre um complemento mais sólido, e esse complemento não lhe vem por si próprio. Que resulta daí? Olhai por um momento a Terra, vede que triste, que desolador espetáculo, todas essas multidões, curvadas, para o solo que esgravatam penosamente, no intuito de obter dele o pão.
Todas essas cabeças pendidas para a matéria, ao invés de erguidas na contemplação da natureza. Todos esses esforços e labores, trazendo no seu séquito a debilidade e a doença. Todos esses tráficos, para ajuntar um pouco de ouro à custa, de todos. A exploração do homem pelo homem. As castas, as aristocracias, os roubos e as ruínas. As ambições, os tronos e as guerras. Em uma palavra, o interesse pessoal, sempre egoísta, muitas vezes sórdido, e o reino da matéria sobre o espírito, eis o quadro normal da terra. Situação governada pela lei que rege vossos corpos, que vos força a matar para viver e a preferir a posse dos bens materiais, sem cogitar do além-túmulo a posse dos bens intelectuais, dos quais a alma guarda sempre a riqueza inalienável. Querens. Falais, ó mestre, a maneira de quem pensa que se pode subsistir sem comer. Lumen. E julgais que se esteja adstrito a uma coisa tão ridícula sobre todos os mundos do espaço? Felizmente, na maior parte dos mundos, o espírito não se acha submetido a semelhante ignomínia. Não é tão difícil supor, à primeira vista, e compreender a possibilidade de atmosferas nutrientes. A manutenção da vida no homem e nos animais depende de duas causas, a respiração e a nutrição. A primeira reside naturalmente na atmosfera, a segunda reside na alimentação. Desta provém o sangue. Deste resultam os tecidos, os músculos, os ossos, as cartilagens, a carne, o cérebro, os nervos, em uma palavra, a constituição orgânica do corpo. O oxigênio que respiramos pode ser considerado substância nutritiva, pois que, combinando-se com os princípios alimentícios absorvidos pelo estômago, completa a sanguificação e o desenvolvimento dos tecidos. Ora, para imaginar a nutrição total transferida para o domínio atmosférico, basta observar que, em suma, um alimento completo se compõe de albumina, açúcar, gordura e sal, e imaginar que um fluido atmosférico, em vez de ser composto somente de azoto e de oxigênio, seja formado daquelas diversas substâncias em estado gasoso. Tais alimentos se encontram nos corpos sólidos que absorveis, e é a digestão que está confiada à tarefa de os desagregar e assimilar. Quando comeis um pedaço de pão, por exemplo, introduzis no estômago fécula e amido, substância insolúvel na água e que não se encontra no sangue. A saliva e o suco pancreático transformam o amido insolúvel em açúcar solúvel. A bilis, o suco pancreático e as excreções intestinais mudam o açúcar em gordura. E é assim que, pelo processo da alimentação, os alimentos foram desagregados e assimilados no corpo. Vós vos admirais, meu amigo, de que no mundo celeste, onde resido desde há algum tempo contado pela terra, eu me recorde ainda de todos esses termos materiais, e de que desça a referir-me aos mesmos assim. As lembranças que me acompanharam da terra estão longe de esmaecer, e pois que tratamos determinadamente de uma questão de fisiologia orgânica, não experimento nenhuma espécie de falsa vergonha em dar a cada coisa o nome apropriado. Se, pois, supusermos que, ao invés de serem combinados ou misturados na constituição dos corpos sólidos ou líquidos, os alimentos se encontrem em estado gasoso na formação da atmosfera, criaremos com isso atmosferas nutritivas, que nos dispensem da digestão e das funções ridículas e grosseiras. O que o homem apenas é capaz de imaginar, na esfera restrita onde suas observações se exercem, a natureza soube realizar em mais de um ponto da criação universal. Eu vos asseguro de resto que quando não mais se está acostumado à operação material da introdução do alimento no tubo digestivo, não se pode fugir à impressão do quanto tal operação é brutal. É a reflexão que eu fazia ainda há poucos dias, quando, ao deixar meus olhares errantes sobre uma das mais opulentas paisagens do vosso planeta, fui impressionado pela beleza suave e toda angélica de uma jovem, reclinada em uma gôndola que flutuava docemente nas águas azuis do Bósforo, diante de Constantinopla. Almofadas de veludo vermelho, bordadas de cetim, formavam o divã da formosa circassiana.
Pesadas bolas de ouro tombavam até junto às vagas. Ante a moça, um pequeno escravo preto, ajoelhado, tangia um instrumento de cordas. Esse corpo feminino era tão juvenil e tão gracioso, o braço em curva tão elegante, os olhos se mostravam tão puros e inocentes, e a fronte já pensativa aparecia tão calma em face da luz do céu, que eu me deixei por instante cativar numa espécie de admiração retrospectiva para com essa obra-prima da natureza viva. Pois bem, enquanto aquela candura da juventude que desperta, aquela suavidade da flor, me entretinha num gênero de encantamento transitório, o barco chegou o bordo a uma plataforma saliente e a jovem, apoiando-se no escravo, veio sentar-se num sofá, perto de bem disposta mesa, servida copiosamente, em torno da qual outras pessoas estavam reunidas. A linda jovem começou a comer. Sim, ela come. Durante 1 hora, talvez. É com esforço que me submeto à razão das minhas recordações terrestres. Que espetáculo ridículo! Um ser tão lindo, levando alimentos à boca e enchendo, de instante a instante, mal sei de que matérias o interior do seu corpo encantador. Cai vulgaridade. E depois pedaços de um animal qualquer. Esses dentes perolados tiveram a coragem de mastigar, e em seguida, fragmentos de um outro animal. Viram sem hesitação ante eles abrirem-se aqueles lábios virginais para os receber. E tragar que regimem! Uma triste mistura de ingredientes tirados do gado ou da caça brava, que viveram nos charcos e foram massacrados em seguida. Horror! Desviei com tristeza meu olhar desse estranho contraste para fixar um mundo mais distinto, onde a humanidade não está reduzida a semelhantes contingências. Os seres flutuantes pertencentes ao mundo de Andrômeda, onde se escoou minha antepenúltima existência, estão ainda submetidos bem mais servilmente do que os habitantes da terra ao trabalho da nutrição. Dispõem eles de ar que, à semelhança do que ocorre em vosso orbe, só os alimenta 3/4 partes. É forçoso que busquem isso a que se pode denominar seu oxigênio, e sem trégua estão condenados a fazer funcionar seus pulmões e a preparar ar nutriente, sem jamais dormir e sem nunca se saciarem desse ar, por isso que, a despeito de todo o trabalho, só o podem absorver em pequenas porções de cada vez. Passam assim a vida inteira e sucumbem por esse esforço. Querens. Desse modo, valia mais não ter nascido. Mas a mesma reflexão não será aplicável à terra. Para que serve nascer, afadigar-se em 1000 variados labores, girar durante 6 ou 10 decênios no mesmo círculo cotidiano, dormir, comer, agir, falar, correr, andar, agitar-se, sonhar, etc. Para que serve tudo isso? Não seria avançado o extinguir-se no dia seguinte ao do nascimento? Ou, melhor ainda, deixar de nascer? A natureza não marcharia pior por isso, e nem mesmo de tal se aperceberia. E de resto, pode-se acrescentar: para que serve a própria natureza e por que existe o universo? Lumen. É o grande mistério. É preciso que todos os destinos se cumpram. Esse mundo de Andrômeda é muito inferior. Para dar ideia da fraqueza intelectual da humanidade dali, escolherei os 2 assuntos que exprimem geralmente a medida do valor de um povo: a religião e a política. Ora, em religião, em vez de buscar Deus na natureza, de fundar seus julgamentos pela ciência, de aspirar à verdade, de se servir dos olhos para ver e da razão para compreender, em uma palavra, ao invés de estabelecer os fundamentos da sua filosofia sobre o conhecimento, tão exato quanto possível, da ordem que rege o mundo, dividiram-se em seitas voluntariamente cegas, acreditaram render homenagem ao seu pretenso Deus, cessando de raciocinar, e creem adorá-lo, sustentando que o seu formigueiro é o único existente no espaço, recitando palavras, injuriando-se de seita para seita incrível, benzendo armas, ateando fogueiras, autorizando massacres e guerras. Há tais e tais asserções nas suas doutrinas, que parecem imaginadas expressamente para ultrajar o senso comum. E são precisamente essas as que constituem os artigos de fé das suas crenças. São da mesma força em política. Os mais inteligentes,
e os mais puros não conseguem entender-se. Também a república parece ali uma forma de governo irrealizável. Tão longe quanto se possa remontar nos anais da sua história, evidencia-se que os povos débeis e indiferentes preferem não o governo de si próprios, mas o serem dominados pelos indivíduos que se proclamam seus basileus. Esse chefe lhes toma 3/4 partes dos recursos, faz guardar, sob suas vistas, pelos da malta, a essência mais rósea da respectiva atmosfera, isto é, o que de melhor existe no dito mundo, numera-os a todos e de tempos a tempos os envia a entresbordoarem-se com o povo vizinho, submetido este, à sua vez, a um basileu análogo, semelhantes a cardumes de arenques. Dirigem-se das duas partes rumo a um campo de batalha que denominam o campo da honra e se destroem mutuamente, feito loucos furiosos, sem saber porquê, e sem se compreenderem sequer, atendendo-se ao fato de não falarem o mesmo idioma. Alguns privilegiados do acaso regressam, e acreditais que estes, de retorno, tomam aversão pelo basileu, nem por sombra. Repenetrando nos seus lares móveis, os destroços das hostes guerreiras têm por mais imediato celebrar, em companhia dos dignitários da sua seita, ações de graças, suplicando ao seu Deus que dê longos dias de bênçãos ao digno homem que se intitula deles paternal Basílio. Querens. Deduz-se desse relato que os habitantes do Delta Andrômeda são, física e intelectualmente, muito inferiores a nós outros, pois na Terra estamos bem longe de seguir semelhante conduta. Em suma, não existe ali senão um reino, animado, um reino móbil, sem repouso, sem sono, entregue à agitação perpétua por um inexorável fatalismo. Tal mundo me parece bem bizarro. Lumen. Que diríeis, pois, daquela que habitei há 15 séculos, mundo igualmente dotado de um reino único, não de um reino móvel, mas, ao contrário, de um reino fixo, a parecença do vosso reino vegetal. Querens, animais e homens presos pela raiz. 6. Lumen. Minha existência anterior à do mundo de Andrômeda foi vivida no planeta Vênus, vizinho da Terra, onde me recordo que tive o sexo feminino. Não a revi diretamente, pela lei da luz, por isso que esta despende o mesmo tempo, para vir de Vênus ou da Terra a estrela Capela, e por consequência, olhando Vênus, eu olhava atualmente o seu aspecto de há 864 meses, e não o que fora há 9 séculos, época da minha existência lá. Minha 4ª vida anterior à existência na Terra se passou em um imenso planeta anelar, pertencente à constelação do Cisne, situado na zona da Via Láctea. Esse mundo é habitado somente por árvores. Querens. Quer isso dizer que ali existem plantas e não há animais, nem seres inteligentes e falantes? Lumen. Tal qual. Somente plantas, é verdade, mas nesse vasto mundo de plantas existem raças vegetais mais avançadas do que as que medram sobre a terra. Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros, sentem, pensam, raciocinam e falam. Querens. Mas é impossível. Perdão. Quero dizer, é incompreensível e completamente inconcebível. Lumen. Essas raças inteligentes existem de fato, tanto assim que fiz parte delas há 15 séculos, quando fui árvore raciocinante. Querens. De que maneira, de que forma pode uma planta raciocinar sem cérebro e falar sem língua? Lumen. Ensinai-me, eu vos rogo, qual o processo íntimo de que vos servis para pensar, e bem assim, qual a transformação de movimentos de que se serve a vossa alma para traduzir suas concepções mudas em palavras audíveis. Querens. Busco, ó mestre, porém não encontro a explicação essencial desse fato, aliás comum. Lumen. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Pela circunstância de que o cérebro é o órgão fisiológico posto na Terra ao serviço da inteligência, julgais que devam existir cérebros análogos, cérebros e medulas espinais em todos os orbes do espaço? Isso seria um erro ingênuo, verdadeira ilusão antropomórfica. A lei do progresso rege o sistema vital de cada um dos mundos. Esse sistema vital difere, segundo a natureza íntima e as forças particulares a cada globo.
Quando atinge um grau suficiente de elevação que o torna suscetível de entrar ao serviço do mundo moral, o espírito mais ou menos desenvolvido, eis que aparece. Não penseis que o Pai Eterno cria diretamente, em cada globo, uma raça humana. Não. A espécie superior do reino animal recebe a transfiguração humana pela força das coisas, pela lei natural, que lhe enobrece o dia em que o progresso a conduz a um estado de superioridade relativa. Sabeis por que tendes um tórax, um estômago, 2 pernas e 2 braços, e uma cabeça munida dos sentidos visual, auditivo e olfativo? É porque os quadrúpedes, os mamíferos que precederam a aparição do homem, estavam assim constituídos. Os macacos, os cães, os leões, os ursos, os cavalos, os bois, os tigres, os gatos, etc. E antes deles, os rinocerontes ticorinos, a hiena das cavernas, o cervo de chifres gigantescos, o mastodonte, o sarigue, etc. E, ainda antes desses, o plesiosauro, o ictiosauro, o iguanodonte, o pterodáctilo, etc. E mais anteriormente, os peixes, os crustáceos, os moluscos, etc., foram o produto de forças vitais em ação sobre a Terra, dependentes do estado do solo e da atmosfera, da química inorgânica, da quantidade de calor e da gravidade terrestre. O reino animal da Terra seguiu, desde a sua origem, essa marcha contínua e progressiva rumo ao aperfeiçoamento da forma do tipo dos mamíferos, despegando-se cada vez mais da brutalidade da matéria. O homem é mais belo do que o cavalo, este mais formoso do que o urso, e o urso mais do que a tartaruga. Uma lei semelhante regeu o reino vegetal. As plantas pesadas, grosseiras, sem folhagem e sem flores, começaram a série. Depois, com os séculos, as formas se tornaram mais elegantes e mais refinadas. As folhas surgiram, derramando, nos bosques, deliciosa sombra. As flores, a seu turno, vieram embelezar o jardim da terra e espargir doces perfumes na atmosfera até então insípida. Essa dupla série progressiva dos 2 reinos se encontra hoje nos terrenos terciários, secundários e primordiais, visitados pelos olhos escrutadores da geologia. Houve uma época sobre a Terra em que algumas ilhas apenas emergiam do seio das águas quentes, nos vapores abundantes de uma atmosfera sobrecarregada. Aí não havia outros seres que se distinguissem do reino inorgânico, além de longos filamentos em suspensão nas vagas. Fungos, algas, tais foram os primeiros vegetais. Sobre os rochedos formaram-se seres que o espírito hoje se embaraça de nomear. Lá, esponjas intumescem. Aqui, mais uma árvore de coral se eleva. Mais longe, medusas se destacam, lembrando hemisférios de gelatina. São animais? São plantas? A ciência não nos responde. São animais-plantas, zoófilos. Mas a vida não estaciona nessas formas. Eis aqui seres não menos primitivos e também simples, que assinalam a determinação de um gênero de vida especial. Os anelídeos, os vermes, os peixes reduzidos ao estado de tubo, seres sem olhos, sem orelhas, sem sangue, sem nervos, sem vontade, espécies vegetativas, dotadas, todavia, da faculdade de locomoção. Mais tarde, rudimentos de órgãos visuais apareceram, pródromos de órgãos de locomoção, princípios de uma vida mais livre. Peixes anfíbios se sucedem. O reino animal terrestre se transforma por si próprio. Quem sabe o que teria acontecido se um primeiro ser não houvesse abandonado seu rochedo? Se esses elementos primitivos da vida terrestre permanecessem fixados no ponto de origem e se por uma causa qualquer a faculdade de locomoção não houvesse tido um começo, aconteceria que o sistema vital terrestre, em lugar de se manifestar em 2 direções, mundo de plantas e mundo de animais, chegaria não apenas à formação de sensitivas, plantas superiores dotadas já de verdadeiro sistema nervoso, não. Se limitaria a produzir flores, algo vizinhas de nós outros nos seus atos orgânicos e em seus amores. Mas, continuando a ascensão, o que se produziu no reino animal ter-se-ia realizado no mundo vegetal. Existem vegetais sentindo e agindo, ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. A terra não teria sido privada, por isso,
da série humana, apenas o gênero humano. Ao invés de ser móvel conforme é, estaria fixado ao solo pelos pés. Tal é o estado do mundo anelar que habitei há 20 séculos no seio da Via Láctea. Querens. Sem contradizer, esse mundo de homens-plantas me pasmou ainda mais do que o precedente. Dificilmente eu me posso figurar a vida e os costumes de tais seres singulares. Lumen. O gênero de vida ali é com efeito bem diferente do vosso. Não se constroem cidades, não se fazem viagens, nem se impõe qualquer forma de governo. Desconhece-se a guerra, esse flagelo da humanidade terráquea, e também o amor próprio, nacional que vos caracteriza. Prudentes, cheios de paciência e dotados de um feitio moral permanente, os seres dali não têm a mobilidade e a fragilidade dos homens da terra. Vive-se lá, em média, 5 a 6 séculos, de uma existência calma, doce, uniforme, sem revoluções. Não julgueis, entretanto, que esses homens-plantas tenham apenas uma vida vegetativa. Ao contrário, sua existência é muito pessoal e muito absoluta. São divididos não em castas, segundo o nascimento ou a fortuna, conforme se pratica entre os da terra, sim por famílias, cujo valor natural difere precisamente segundo a espécie. Tem uma história social não escrita, pois nada se pode perder. Entre eles, atendendo-se à ausência de emigrações e conquistas. História feita por tradições e por gerações. Cada uma conhece a história da sua raça. Possuem também os 2 sexos, tal qual ocorre com os terrestres, e suas uniões se processam de um modo análogo, porém incomparavelmente mais casto. E não é indispensável a união consanguínea, há fecundações à distância. Querens. Mas afinal, como podem comunicar mutuamente seus pensamentos, se é que pensam? E além disso, mestre, de que modo vós mesmo vos reconhecestes nesse mundo singular? Lumen. Uma resposta só vos dará a das 2 perguntas. Olhava esse anel da constelação do cisne, e a vista ali se me prendia com persistência. Estava surpreendido eu mesmo de enxergar apenas vegetais naquela superfície, e notei principalmente os singulares agrupamentos existentes nas campinas. Aqui 2 a 2. Mais adiante 3 a 3. Pouco além 10 a 10. Noutras partes em maior número. Via os que pareciam sentados ao bordo de uma fonte. Outros semelhavam estar deitados, tendo em redor pequenos rebentos. Procurei entre todos identificar as espécies terrestres, tais os abetos, os carvalhos, os álamos, os salgueiros, mas não assinalei essas formas botânicas. Enfim, fixei muitas vezes meu olhar sobre um vegetal com a forma de figueira, sem folhagem e sem frutos, tendo flores, vermelho escarlate. De súbito, vi a enorme figueira alongar um ramo, à guisa de braço gigantesco, levar a extremidade desse braço à altura correspondente à cabeça, destacar uma das flores magníficas que lhe serviam de cabeleira e apresentá-la em seguida, inclinando a fronte, a uma outra figueira, esbelta, elegante, portadora de suaves flores azuis, colocada a alguma distância, em frente da ofertante. A distinguida pareceu receber a flor vermelha com um certo prazer, porque estendeu um ramo, dir-se-ia cordial e fina mão, ao vizinho, e pareceu terem assim ficado por longo tempo. Sabei que, em certas circunstâncias, basta um gesto para reconhecer uma pessoa. Foi o que me aconteceu ante tal cena. O gesto da figueira da Via Láctea despertou em meu espírito todo um mundo de recordações. Esse homem-planta era ainda eu, de há 15 séculos, e identifiquei meus filhos nas figueiras de flores violeta que me cercavam, pois lembrei que a cor das flores descendentes resulta da fusão das cores dos ascendentes paterno e materno. Os homens-plantas veem, ouvem e falam, sem olhos, sem orelhas e sem laringe. Na terra já tendes flores que distinguem muito bem, não somente o dia da noite, mas ainda as diferentes horas do dia, a altura do sol no horizonte, um céu puro de um nublado, que mais ainda tem a repercussão dos diversos ruídos com esquisita sensibilidade, que, finalmente, se entendem à maravilha entre elas, e até com as borboletas mensageiras. Esses rudimentos são desenvolvidos a um verdadeiro grau de civilização no mundo do qual vos dou notícia,
e os seres dali são tão completos no respectivo gênero quanto o sois vós outros na terra no vosso. Sua inteligência está, é certo, menos avançada do que a média intelectual da humanidade terrena. Porém, nos costumes e nas relações recíprocas, revelam, em todas as ocasiões, uma doçura e uma delicadeza que poderiam, muitas vezes, servir de modelo à maior parte dos habitantes da terra. Querens. Mestre, de que modo se pode ver sem olhos e ouvir sem orelhas? Lumen. Cessareis o assombro, meu velho amigo, se refletirdes que a luz e o som são apenas dois modos de movimento. Para apreciar uma ou outra de tais maneiras de movimento, é necessário, e basta, ser dotado de aparelho em correspondência, com uma das duas, ainda que o aparelho seja um simples nervo. Os olhos e as orelhas constituem os ditos aparelhos para a natureza terreal. Em outra organização, de outra natureza, tanto o nervo óptico quanto o auditivo terão outra forma para a função de órgãos. Além disso, não existem dentro da natureza somente esses dois modos de movimentos, luminoso e sonoro. Posso mesmo dizer que tais qualificativos derivam da vossa maneira de sentir, e não da realidade. Há, sem dúvida, no seio da natureza, não um, porém 10, 20, 100, 1000 diferentes modos de movimento. Na Terra, fostes formados para apreender, principalmente aqueles dois citados, que constituem quase toda a vossa vida de relação. Em outros mundos, há também outros sentidos para apreciar a natureza sob diferentes aspectos, sentidos que têm, uns, a localização dos vossos olhos e das vossas orelhas, e outros são dirigidos rumo a percepções completamente estranhas, às acessíveis aos organismos terrestres. Querens. Quando me falastes, há pouco, a respeito dos homens-plantas do mundo do cisne, tive ideia de perguntar se as plantas terrestres têm alma. Lumen, sem a menor dúvida. As plantas terrenas são sim dotadas de alma, de igual maneira que os animais e os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Porque a bolota e um caroço, plantados ao lado um do outro no mesmo solo, sob a mesma exposição e identicamente nas mesmas condições, produzirão a primeira um carvalho e o segundo um pessegueiro, porque uma força orgânica, residente no carvalho, construirá seu vegetal típico, e uma outra força orgânica, uma outra alma, imanente no pessegueiro, levará ao caroço outros elementos para formar igualmente seu corpo específico, pelo mesmo princípio que a humana alma constrói, ela própria, o seu envoltório corporal, servindo-se dos meios postos à sua disposição pela natureza terrena. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens, são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a sua ordem, dominar e reger, debaixo de sua direção, as demais forças não personalizadoras e esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, à mônada do carbono, à do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. A alma humana, em nosso corpo terrestre, sobre a Terra, rege, sem disso se aperceber, todo um mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas do seu corpo. A matéria não é substância sólida e espaçosa, é um complexo de centros de forças. Substância não tem importância. De um átomo a outro, existe um vácuo imenso, relativamente às dimensões dos átomos. Ao alto dos diversos centros de forças constitutivas que formam o corpo humano, a alma humana governa todas as almas ganglionárias que lhe são subordinadas. Querens. Confesso meu erudito instrutor não ter apreendido bem claramente essa teoria. Lumen. Também vai ser ilustrada por um exemplo que a fará passar para vós a categoria de fato. Querens. A categoria de fato? Sois acaso a reencarnação da princesa Scheherazade, e me haveis fascinado em um novo conto das 1001 noites, as 1001 noites da Urânia moderna. Lumen. Uma derradeira palestra fará com que realizeis comigo no espaço celeste uma viagem que desenvolverá sob vossos olhares o infinito variado da criação.